Ainda Não bem. tá, não. Então vamos lá, para finalizar. Transtornos de memória estão ligados aos problemas de aprendizagem, muitas vezes relacionando um distúrbio de atenção. Uma vez que quanto maior foco de atenção você dispõe para uma determinada tarefa, maior a quantidade de informações absorvidas do assunto em questão. Será, né? Maior a quantidade de informações absorvidas. Realmente, aí vem aquela situação, né? O indivíduo não presta atenção, então ele vai esquecer com facilidade. Quando uma criança desenvolve uma alteração de memória, ela pode claramente possuir alterações em diferentes processos da memória, sendo desnecessária uma avaliação específica, pois a memória de curto prazo pode estar íntegra, já a memória de longo prazo prejudicada, ou vice-versa. Dentre os distúrbios, você certamente deve ter ouvido falar na sigla TDAH. O mesmo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nesse sentido, a falta de atenção pode ser, em muitos casos, pode levar a dificuldade no processo de memorização. Tá aí, né? Transtorno de déficit de atenção devido à hiperatividade. Quem nunca ouviu falar isso? Hoje, alguns pais estão valorizando o professor, que é que volta da aula, mas estão dando ênfase ao trabalho do professor por aguentar, né, tantos alunos em uma sala de aula, inclusive um com TDAH no meio de todo mundo. Se alguém já visualizou uma sala de aula, vai ter noção do que é isso aí. Aquele indivíduo que não para. Infelizmente, a hiperatividade, ela causa a falta de atenção, porque a criança não consegue, o indivíduo, ele não consegue focar em um determinado assunto. Ele não consegue manter o raciocínio por um período de tempo prolongado em uma ação. Ele se dispersa. Isso causa falta de atenção, déficit de atenção, assim um transtorno de memória. Comumente, às vezes até no bairro você percebe que às vezes você vai falar com uma pessoa, você começa a falar e ela se dispersa. Ou ela tem TDAH, ou realmente ela não presta atenção. Transtornos de atenção. O distúrbio de atenção normalmente vem acompanhado do distúrbio de hiperatividade, sendo conhecido como TDAH. Até o momento, tal distúrbio segue idiopático, ou seja, sem etiologia conhecida. Porém, sabe-se que existe uma grande propensão genética, do mesmo modo de algumas patologias psiquiátricas. Atualmente, distintos fatores ambientais são levados em consideração, possuindo grande influência na saúde mental do indivíduo. Você pode observar em sua criança com TDAH algumas características marcantes, além da alteração de atenção e hiperatividade, como impulsividade e desatenção. Tá aí, mais uma vez, o TDAH brilhando, né, na parada de sucesso. É muito complicado esse grupo, viu? Tem que ter paciência. E realmente eles se dispersam, eles não prestam atenção, qualquer barulhinho ele já perdeu o foco, já perdeu a linha de raciocínio. Infelizmente eles não conseguem dar sequência prolongada ao raciocínio, não conseguem ficar concentrado muito tempo. E não adianta forçar. Infelizmente o transtorno não permite que ele continue se concentrando por muito tempo. Transtornos de linguagem. Aqui nós já vamos direcionar para a fala ou escrita. A escrita é a próxima, agora é a fala. Transtornos de linguagem são todos aqueles caracterizados por um atraso na fala,
ou algum tipo de distúrbio e alteração que prejudique de alguma forma. Logo, você pode compreender que as crianças com distúrbios de linguagem possuem um claro comprometimento fonético. É aquela situação que a gente fala pelo nariz e tal, tá rouco. Eu tô um pouco rouco agora, não sei o que aconteceu. Acho que foi água gelada. Mas você percebe que algumas pessoas têm alguma dificuldade de fonética, então é um transtorno de linguagem. Ou quando a criança demora a falar, não significa que ela terá um transtorno de linguagem, tá? O atraso da fala não significa que é um transtorno. Ou pode ser caracterizado como um transtorno repentino. Alguns elementos surgem como sinalizadores de um possível distúrbio de linguagem nas crianças, sendo esse o isolamento social, déficit de rendimento acadêmico ou um prejuízo no desenvolvimento psicológico global. Tais sinalizadores podem levar aos distúrbios associados, como transtornos emocionais. Entre os principais transtornos existentes, pode-se destacadas a disfemia, afasia, dislalia e disfonia, mas não vamos entrar nesse detalhe. Transtornos de aprendizagem da lectoescrita e matemática, aí é uma dificuldade em escrever e operações matemáticas. Você já reparou como a escrita é importante para a evolução da humanidade? A partir dela, os conhecimentos da humanidade puderam ser passados para próximas gerações e assim também evoluíram. De fato, você pode compreender que a escrita, tanto numérica quanto com palavras, são símbolos que possuem associação mental com um determinado significado. Para aprender a ler e escrever, diferentes esforços são necessários, sendo ainda utilizados em dois hemisférios cerebrais de modo diferente. De modo geral, tal processo envolve os fonemas, grafemas, logo e linguagem escrita. Logo a linguagem escrita, perdão. O sistema visual, como também o sistema oral. O papel do hemisfério esquerdo está direcionado ao trabalho analítico e lógico, direcionado para as informações simbólicas, enquanto que o papel do hemisfério direito está dirigido para as associações sensoriais, tal como imagem e reconhecimento de palavras como um todo. Então, aqui a gente está falando do lado do hemisfério esquerdo do cérebro e o direito. Esquerdo, as análises, a lógica, as informações, e o direito são a parte determinados através das partes sensoriais. Assim, finalizamos todo o nosso conteúdo deste semestre. Eu mostrei rapidinho aqui um exercício, mas não é para fazer não, tá, pessoal? Hoje nós não teremos as parciais. Para a alegria de todos. Eba! E felicidade geral da nação. Mas próxima aula vai ter, professor? Então, na próxima aula nós temos o nosso debate em relação às aulas práticas, que vocês precisam visualizar para a gente poder debater, porque está diretamente relacionado com os contextos teóricos que vimos até agora. Beleza. Aí, eu não tenho uma parcial hoje, nós não temos a parcial hoje, porém, vocês precisam, quem ainda não fez, me entregar as 4 situações possíveis, né? Querem que eu leia aqui quem ainda não entregou? Para que vocês possam estar contactando, caso... Quem está me devendo? Águida, Amanda me deve o 3.
André Luiz deve 4. Bruno deve o 2, o 3 e o 4. Bruno Augusto. Bruno Carvalho deve o 3 e a 4. Éder deve todas. Edivaldo, Felipe também, todas as atividades. Átalo, todas as atividades. Flávia, 4. João Lucas, 1, 3 e 4. Josimar, Júlio e Larissa, a 4. Lauro, 1, 2, 3 e 4. Lucas de Araújo e Lucas Rafael também, as 4 parciais. Martins, 1 e 2. Maximiano, 1, 2, 3, 4. Oscar, eu acho que você mandou um, acho que o Oscar mandou uma para mim, mas eu não visualizei totalmente lá. Mas ele deve as 4. Roniel, 4. Vitor Matias, 4. Patrícia, 3 e 4. Gustavo, vocês conhecem Gustavo? Quem é da turma Acho do que sim, Gustavo? professor. Se for o que eu tô pensando, é. Se for bacharel terceiro semestre, acho que eu conheço. Então, 4, ele não fez nenhuma. José Mauro, 1 e 2. Ah, não, tá completo, perdão, tá completo. Wigner. Wigner deve 4 também. E Bruno Henrique também deve 4. Esse Bruno Henrique, eu consegui o contato dele hoje, eu vou falar com ele ainda. E claro, né, não só as minhas parciais, mas também as parciais lá do portal. Vocês precisam concluir.